Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Luiz Moraes. Hoje nós vamos estudar os sons da natureza e artificiais, propriedade do som, timbre, intensidade, duração. Vamos lá. O que é som, pessoal? Coloquei aí, acompanhe comigo aí no texto. O que é som e os sons. O som é o resultado das vibrações de algo que foi estimulado e produziu as famosas ondas sonoras, que são as mecânicas e absorvidas pelo sentido da audição. Quando eu falo o que é som, eu quero dizer de onde vem o som. O que você entende por som? O som é resultado de um corpo, ou seja, estimulado para poder tocar, para poder produzir as ondas sonoras. Quando eu faço palma, precisou aqui de um corpo que estimula um outro corpo para poder fazer a produção do som, tá certo? E aí a gente tem os sons da natureza e artificiais. Acompanha comigo os sons da natureza. São todos os sons que vêm da natureza. Por exemplo, chuva, trovão, vento, mar, cachoeira, canto do pássaro, entre outros. Então, quando você escuta um trovão aí, que está chovendo, né? Um canto de um pássaro, que não teve, assim, o homem não teve estímulo, o homem não fez aquele pássaro cantar, o homem não fez a chuva, não fez o trovão, um estímulo para acontecer o trovão, então isso é o som da natureza. Os sons artificiais humanizados, a todos os sons que, direta ou indiretamente, são produzidos pelo ser humano, damos o nome de sons humanizados, tais como o som produzido pelo trabalhar dos automóveis. Então, quando você escuta um automóvel, aí, uma buzina de uma moto, um carro com a zoada do motor, então esse é um som que produzido pelo homem, o homem que estimulou a produção desse som, né? Então, quando você também toca a campainha de um apartamento, de uma casa para entrar, isso foi um som estimulado por você. Você teve que apertar a campainha para poder sair o som. Então, esse é o som humanizado, tá bom? O som da natureza pode também ser chamado agudos, né? Agudo ou grave. Vamos falar do agudo. O canto do rouxinol, o canto do passarinho, você pode classificar ele e dizer que é um som agudo, porque é um som alto, né? A intensidade alta, agudo, né? Por exemplo, se eu fazer um grito agudo, um som agudo. Fazer um som grave, som grave. Então, o som grave e o trovão, quando você escuta um trovão, você já subentende que está sendo um som grave. Os sons artificialmente humanizados, né, o agudo, eu coloquei aí um exemplo, acompanhe comigo aí no quadro, na telinha, o som da guitarra. Quando você escuta o som de uma guitarra, é um som bem fino, a gente às vezes também dizer que é um som fino, mas na música a gente chama de som agudo ou grave ou médio, tá bom? Então o som de uma guitarra é um som bem agudo, né? E principalmente se ele tocar nas cordas mais finas, né? Que é uma extremidade bem mais fina do instrumento. Já quando eu toco um tambor, né? Ou um instrumento, um contrabaixo, que é um som mais grave, então eu digo que esse som é um som grave, tá? Mas você já parou para pensar o que tem dentro do som? Vamos pensar a seguinte pergunta. O som é tudo igual ou você consegue distinguir um som do outro? Então, quando você escuta um som do violão, né? E o som de um teclado, você consegue distinguir a diferença de um som para o outro, né? Então, você pode dizer que o som é tudo iguais? Não, né? O som tem sempre a mesma altura, então quando você escuta um som, ele é sempre igual, mesma altura. O som pode ser mais forte ou mais fraco, então essas perguntas aí que a gente também vai discutir hoje na nossa aula, tá certo? Vamos falar da propriedade do som. Então, como a gente falou do som, vamos falar da propriedade deles, né? A propriedade do som é o timbre. Eu falei um pouquinho antes, é a propriedade do som que permite distinguir a origem, timbre do violino, piano, flauta, etc. Então, quando você escuta um instrumento grave e um tambor tocando, você entende que aquilo ali é um tambor. Então, e já mais para frente, quando você escuta um som mais agudo ou uma guitarra, então é um som bem agudo, então você pode classificar de timbre, tá bom? Eu coloquei aí timbre do violino, piano, flauta, dá bem de diferenciar um do outro, né?
Ainda falando da propriedade do timbre, né, do som, que é o timbre, eu coloquei aí a voz humana também, né? Quando você escuta, um exemplo bem legal, quando você escuta, já está acostumado com a voz da sua mãe, seu pai, seus irmãos, que você está no quarto, que você escuta aquela voz na sala, você já tem uma diferença, você sabe dizer, a voz é da mãe, a voz é do pai. Eu coloquei aí a imagem da voz, acompanha comigo aí, né? E coloquei a do violino, a do piano. Aí coloquei ali um pouquinho do outro lado o diapasão. O diapasão é um instrumentozinho que a gente usa para afinar a afinação dos instrumentos. Aí, geralmente a gente toca, tipo um Vzinho, a gente toca e coloca aqui no ouvido e ele dá um sonzinho, né? Que dá a nota lá, a vibração nota lá. Também tem os eletrônicos, né? Que hoje em dia a gente baixa na internet e também chamado de diapasão. Tem a flauta, o movimento da flauta. Tem a voz ali e o violino, a hondura ali, a proporção, a intensidade que o som está se propagando, as ondas sonoras, né? E aí também outro elemento que a gente chama a intensidade. A intensidade, acompanha comigo na telinha, é a propriedade de ser mais forte ou mais fraco. Controlando a intensidade, o som pode ganhar uma dinâmica, podendo ir do mais fraco para o mais forte. Então, quando eu vou fazer uma música, quando eu vou tocar um instrumento ou cantar, eu posso cantar um pouco mais fraco ou um pouco mais forte, dependendo do que eu vou fazer dentro da música. Eu vou chamar disso de intensidade. Coloquei ali também o mapa da intensidade. E coloquei agora ali, ó, o som forte, maior intensidade. Quanto mais o som mais forte, você tem uma maior intensidade, né? Aí chama também de grande amplitude do som. E o som fraco, menor intensidade, pequena amplitude. Tá certo? A altura, pessoal, a altura também é muito importante dentro do som, né? Dentro das propriedades do som. A altura é a propriedade de ser mais grave, né? Que a gente chama mais grave, costuma chamar que é o grosso, né? Ou mais agudo, que a gente também costuma dizer que é fino, né? Não é isso? É uma qualidade do som relacionada à frequência, que permite dizer se ele é um som grave ou um som agudo. Um som de baixa frequência é um som grave ou um som de alta frequência é um som agudo. Quanto maior for a frequência, mais alto será o som. Eu coloquei os parâmetros aí para você ver, aí, a altura, né? A altura, vou dar um exemplo aqui na voz, ó. A intensidade, ó. Também eu estou falando um pouquinho entrei dentro da dinâmica. E a duração, quando eu toco um som, quando você escuta um som de um pássaro, piu, né? Um som bem curto, né? Um miado de um gato, miau, um som bem curto, né? Agora, quando você escuta um som de um caminhão, tipo... Então, aí você está falando aí do som, da duração do som bem longo, né? Se eu tocar aqui um som de 4 tempos, eu vou contar 4 tempos, ó. Então, o som se propagou por 4 tempos, ficou um som bem longo. Diferente de eu fazer... Oi! Não é isso? Tá bom? E o timbre, voltando aqui, o timbre, que eu falei lá no início da aula, que é a maneira de você diferenciar um instrumento do outro, tá certo? Você diferencia, eu escuto um cavaquinho tocando, você escuta um acordeon, escuta um bandolim, você vai saber ali que tem instrumento diferente fazendo aquele som. Isso é o timbre. E a qualidade do som. Qualidade do som. Tem a altura, que a gente chama de frequência, intensidade, que é o volume. Aí tem a grave, né, que é a baixa frequência, o agudo, alta frequência, o forte, intensidade, né, bem intenso, o fraco, baixa intensidade. E a duração, que eu falei já um pouquinho, que é de ser curto ou longo, né, quando eu canto uma nota bem longa, bem longa. E quando eu canto uma nota bem curta, então essa dá de perceber bem, né? Temos aí uma
uma atividade prática, né? Vamos fazer uma tarefa bem tranquila aí. Eu vou ler para vocês. Vamos fazer uma tabela de sons, propriedade de sons que a gente viu. Escolha algum lugar possível de perceber bem o som. Pode ser na sua casa, no seu quarto, no quintal, na rua, na igreja, em outros ambientes que você achar melhor. Você vai preencher as seguintes tabelas, seguindo os exemplos, né? Aí tem trovão. Aí você vai, som grave, trovão. Qual é o outro som que você considera grave? Você vai anotar ali, certo? Sons agudos. Eu coloquei ali miado do gato. Aí você vai, um outro som que você acha que é agudo. Você vai escrever ali. Sons fortes. Um motor de um caminhão. Existe outros sons fortes. Você também vai anotar lá o que você acha que é um som forte. Um som da flauta, né? Um som forte ou fraco. Tá certo? E aí você faz essa tarefa e entrega para o professor. Eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, acesse a plataforma Eduque e veja essa aula e outras aulas mais. Valeu, tchau, tchau.